Fala galera, beleza? Romulo Diniz aqui com mais uma dica de física, uma dica de eletroestática, mais especificamente falando, lei de Coulomb, beleza? Basicamente, temos aqui a fórmula, a lei de Coulomb é F igual a K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado, e basicamente aqui o contexto é, eu vou ter duas cargas que podem ter o mesmo sinal ou sinais diferentes, e aí eu quero medir a força de atração ou de repulsão. Vale destacar que se as cargas têm sinais opostos, elas se atraem, gera uma força de atração. E sinais iguais, elas se repelem, belezinha? Esse é um conceito teórico importante, básico, mas é importante ter. Então aqui eu estou medindo a força de atração ou de repulsão a depender do sinal das cargas em relação à sua carga, a própria quantidade de carga que ela tem e a distância. Agora, o que eu estou querendo trazer aqui é o seguinte, duas dicas para questões, tipos de questões que podem ser cobradas. A primeira é o seguinte, dá uma olhada aqui. Eu tenho uma situação 1, que eu tenho uma carga positiva, uma negativa e uma distância entre elas, perfeito? Naturalmente, então, aqui, como os sinais são opostos, elas vão se atrair, beleza? Show de bola? Aqui, nesse contexto, na situação 1, vai gerar uma força de atração que eu vou chamar de F1, beleza? Agora, a sacada é, cria-se uma segunda situação onde eu pego as mesmas cargas e repara, eu aumentei a distância, eu tripliquei a distância, o que vai gerar para a gente uma nova força que eu vou chamar de F2. O que geralmente é perguntado é, qual é a razão F2 sobre F1? Pegou a ideia? Então, resumo da história é, tem uma situação 1 que eu tenho uma certa distância entre as cargas, gera uma força F1. Eu pego a distância e triplico e gera uma nova força. Já que eu mudei a distância, mudou a força. Eu quero saber a razão entre as forças, F2 sobre F1. Sempre que você quiser fazer F2 sobre F1, você tem que fazer a razão da distância ao quadrado. Só que tem um detalhe. Como eu perguntei F2 sobre F1, o resultado vai ser sempre D1 sobre D2 ao quadrado. É o contrário, pegou a ideia? Eu fiz F2 sobre F1, então é D1 sobre D2 ao quadrado. Onde D1 é a distância na primeira situação, que a gente chamou de D. Deixa eu colocar aqui, ó. E D2 é a distância na segunda situação, que é 3D. E isso aqui está sendo elevado ao quadrado, perfeito? Vou cortar as distâncias, vai sobrar 1/3 ao quadrado, gerando como resultado 1 sobre 9. Então a razão das forças, o gabarito seria 1 sobre 9. Belezinha? Show de bola? Fica ligado nesse tipo de questão que é muito comum. E a última dica é, se for o contexto de lei de Coulomb num viés mais gráfico, provavelmente o cara vai querer, a banca vai cobrar da gente que a gente saiba a relação entre a força e a distância. Na lei de Coulomb, como é que é o gráfico da relação entre a força, entre as cargas e a distância entre elas? A gente consegue perceber pela fórmula que é uma relação inversamente proporcional. Quanto maior a força, menor a distância e vice-versa. Se eu ampliar a distância, reduz a força. Foi o que aconteceu no nosso exemplo. O que muita gente acha, e está errado, é que o gráfico vai ser uma linha decrescente. Está errado. Anota aí. O gráfico vai ser esse formato curvo aqui, ó. Esse formato curvo decrescente não pode encostar nos eixos. Então, não toca no eixo da força nem na distância. Se por acaso for cobrado o nome do gráfico, você anota a dica aí. Esse gráfico é chamado de hipérbole. Belezinha? Então é isso. Fechamos aqui mais uma dica. Espero que te ajude e até a próxima. Tamo junto.